Meus queridos amigos, mais uma vez estamos juntos aí para o nosso momento do compartilhar. Lembrando que nós estamos andando aí fazendo uma rota aí com o Catecismo Menor do Dr. Martinho Lutero e os comentários aí do anexo, né, do Catecismo, feitos pelo Dr. Schwann. E aí nós vamos hoje avançar um pouquinho o nosso tema, que nos últimos encontros aí, nós tivemos o estudo sobre o credo apostólico, né? Várias abordagens aí que o catecismo faz sobre esse tema. Terminado então, nós voltamos vamos ao Pai Nosso agora, que é o próximo capítulo, né? Das partes principais aí do catecismo que Martinho Lutero trabalha. Porém, antes de iniciar o Pai Nosso, Martinho Lutero traz um outro assunto, né? Ele traz o assunto da oração, que faz todo um pensamento, desenvolve todo o pensamento. Martinho Lutero não, na verdade aqui é o Schwann, né, que faz esses comentários aí, ele amplia, né, o assunto do Pai Nosso, o introduz aí para o capítulo de oração. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a oração em si. Daí nas próximas oportunidades que nós vamos ter, aí nós vamos abrir aí o Pai Nosso e as 7 petições que temos ali, tá bem? Então, como é que a gente pode pensar esse assunto da oração, né? É um meio, né, de comunicação entre nós e nosso Deus tão importante. Como que isso pode ser desenvolvido, trabalhado, praticado por nós, a fim de sermos assim protagonistas dentro dessa ideia de termos uma participação, de termos uma atividade, uma identificação de vida através de nossas ações, né? E a oração é um dos movimentos, então, que a fé propõe, o que a vida espiritual, que a espiritualidade propõe para os filhos de Deus, esse contato, essa comunhão. É importante lembrar que isso assim, nos é permitido pensar que isso está dentro assim, do DNA da nossa existência com Deus. Quando a gente vê lá Deus conversando com Adão e Eva no jardim, aquilo nós poderíamos chamar de oração. É uma conversa, né? Uma conversa, uma troca. Diz lá o texto bíblico de Gênesis que Deus, ao final da tarde, vinha conversar com Adão lá, com Adão e Eva lá no jardim, bater um papo com ele lá. Aquela conversa, eu não sei, a gente não sabe o que tem, qual o teor daquela conversa, o que acontecia naquela roda de conversa lá daqueles três. Mas é importante lembrar que a oração é uma conversa com Deus, então poderíamos entender sim que aquele momento era um momento de culto, de conversa, de troca, de atualização, né, de sentimentos, preocupações, ansiedades, medos, expectativas, alegrias, realizações, tudo poderia ser trazido ali naquele palco de conversa, naquele momento de conversa com Deus. Isto é a oração, é essa conversa que a gente faz bem informal com Deus, né? E que nos aproxima dele e nos permite sentir a presença dele, também nos permite nos colocarmos em humildade diante de Deus, conversarmos com ele, falarmos sobre o que sentimos, né? E buscarmos dele uma orientação de como podemos conduzir a nossa vida a fim de permanecermos com ele. Veja que interessante as colocações aqui que ficam no catecismo para nós aí. Oração em geral. Nós estamos aí na terceira parte principal então do catecismo, que é o Pai Nosso. Diz assim, ó: Deus ordenou e convidou os fiéis em Jesus Cristo a orar. Esse é o princípio. É um convite de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7, que é o primeiro versículo citado aqui, aquele conhecidíssimo versículo bíblico que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e todo o que bate, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Essa é a ideia. É um convite de Deus. Venham, vamos conversar. Batam na porta, busquem, procurem, vocês vão achar o que estão procurando. Eu me deixo encontrar. Essa é a proposta de Deus aí, né? Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 18, ele diz assim, ó:
Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Então a ideia, né, de orar sem cessar, porque essa é a vontade de Deus. Então a oração é um exercício que atende à vontade de Deus, nos beneficia, nos coloca em contato com Ele e atende à vontade dEle. Aí na pergunta 218, então, tem o seguinte: que é orar? Essa é a pergunta. E a resposta: orar é aquele culto divino em que apresentamos com o coração e com os lábios todos os nossos desejos a Deus e lhe rendemos louvor e graças. Orar é falar com Deus. Aquilo que eu falei para vocês no início ali, né? É um culto. Assim como tinha aquele culto lá com Adão e Eva no jardim e Deus, é um culto, é uma conversa, é um momento de respeito com Deus. A gente pode orar no culto mesmo, né? Naquela estrutura de culto que a gente conhece, ou pode fazer da nossa oração um culto a Deus também. Aonde quer que estejamos, podemos conversar com Deus. Vamos ver isso agora durante essa reflexão que vamos fazer agora, que não tem lugar para oração, né? Não tem um lugar específico onde só pode acontecer ali. A oração é um exercício de liberdade, livre, a gente faz aonde pode, onde quer, onde consegue melhor. Então tem muitas formas de fazer esse exercício funcionar, né? Vamos ver aqui, na próxima pergunta ele diz assim: que nos deve induzir a orar? Essa é uma questão. Então qual que seria, o que desperta em nós a necessidade da oração? E aí ele diz assim, ó: o mandamento e a promessa de Deus. Isso é o que deve nos induzir, porque é ordenado por Deus, orar sem cessar, é um imperativo, né? E também a promessa, aquela ideia, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, é um imperativo sempre seguido de uma promessa. Então, é promessa, é mandamento, como também a nossa necessidade e a necessidade do próximo é quem deve nos induzir a orar. Então, promessa de Deus, mandamento de Deus, necessidade nossa, necessidade do próximo. Só isso já é um pacote completo que nós podíamos chamar de motivador ou motivação para a oração. Todos nós estamos debaixo do mandamento de Deus, todos nós estamos debaixo das promessas de Deus, todos nós temos necessidades, nosso próximo também. Pronto, estamos aí, precisamos orar. E podemos orar, né? Podemos conversar com Deus sobre essas coisas aí que fazem parte da vida da gente. Próxima pergunta, ele diz assim, ó: a quem devemos orar? E aí a resposta: devemos orar somente a Deus, o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, porque esta glória pertence unicamente a Ele e porque somente Ele pode e quer atender a oração. Então, o nosso Deus verdadeiro é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Criador do céu e da terra. Nós não podemos orar para outros deuses. Até tem outros cultos, tem outras religiões, tem outros deuses, mas nós que estamos conectados a este Deus pela nossa fé, a nossa fé do batismo ou da nossa conversão, nós estamos vinculados a este Deus. Então a nossa oração é a este Deus. Este Deus nosso requer exclusividade. No primeiro mandamento ele nos disse, né? Eu sou o Senhor teu Deus e você não pode, não terá e não vai ter, não é admissível que você tenha outro Deus. Eu sou o teu Deus. Então a oração é para mim que você vai trazer. Essa é uma exclusividade que Deus requer. Então não dá para a gente ficar fazendo misturinha, né? Tipo assim, eu oro a Deus, mas também oro né, aí para umas outras coisas, para umas outras entidades, para uns outros seres aí. Eu também oro para eles e também peço para eles. Não, o cristão ora somente a Deus, né? Nós não vamos a outras santidades, a outros santos, a outras referências de espiritualidade, a outros seres celestiais. Nós oramos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, exclusivamente. Então, olha lá como aqui anda a sua prática e vê e examina isso aí, né, à luz dessa palavra, e tenta ficar fiel a isso que Deus espera de ti, aquilo que Deus manda para ti também. Tá? Então diz assim, ó, lá no Mateus capítulo 4, versículo 10, no Evangelho: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Né? Ponto. Mas tá aí, tá explicado. A próxima pergunta que tem é:
O que devemos pedir agora na oração? Já temos o endereço, já temos a motivação e agora o conteúdo da oração, né? O que devemos pedir? Devemos pedir tudo que contribui para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo, sejam bens espirituais ou corporais. A lista é livre. Não? No Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia. E o Martinho Lutero, quando comenta isso, ele fala, depois a gente vai ver, né, que o pão é tudo que é necessário, né, faz parte de todas as nossas necessidades, é o que é necessário para atender. Então a oração é assim, é tudo aquilo que é para a glória de Deus e para o bem nosso e do nosso próximo. Não importa agora se é material ou espiritual, pode colocar tudo na lista, pode levar tudo diante de Deus, não precisa de fazer filtragem, pode levar lá que Deus estará pronto para te ouvir, né? Todas as coisas poderão ser levadas diante de Deus. Ele diz aqui, ó, não andeis, em Filipenses, né? Paulo comenta, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, em vez de ficar ansioso, né, pelas coisas, ele transforma isso em oração. Leva lá e conversa com Deus sobre o que você está precisando, em vez de ficar ansioso, em vez de ficar agoniado, em vez de ficar, né, desesperado, né, por alguma coisa. Então, conversa com Deus sobre isso, leva lá, fala com Ele, põe diante dele, 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Insiste na oração, né? Traz a Deus a tua preocupação, traz a Deus a tua convicção, traz a Deus a tua fé. Então, tudo quanto, Marcos diz, tudo quanto pedires em oração, crendo recebereis, e assim será com vocês. Então, as nossas orações elas serão atendidas. Tem uma promessa divina de atender a cada um de nós, e Ele promete que vai fazer, né? O atendimento a gente vai ver que nem sempre é daquela forma que a gente imagina, que a gente quer, que a gente deseja. Às vezes Deus responde de um jeito diferente, né? Tem formas diferenciadas dele responder aí para nós. Pergunta seguinte diz assim, com que diferença devemos pedir agora, né? Já que temos aí coisas espirituais e coisas materiais, com que diferença deve pedir? Ele diz assim, ó, os bens espirituais necessários para a nossa salvação, nós podemos pedir incondicionalmente. Os outros bens, porém, com a condição de que Deus nos dê, caso contribuam para a sua honra e para o nosso bem. Então, se você vai pedir bens espirituais tipo fé, perdão, paciência, consolação, esperança, isso aí você pode chegar e dizer assim, eu quero, eu preciso e eu quero muito isso e ponto. Agora, as outras coisas que são as coisas materiais, aí é importante se colocar lá, né, na tua oração e ter isso em mente, seja feita a tua vontade. Se for da vontade de Deus, se for para a glória de Deus, se for para o nosso bem. Então aí tem essa condição, ou esse condicionante, ou essa condicional, né? No material tem que ter esse tempero condicional. No espiritual pode chegar, não precisa, pede e esse é o teu direito de receber junto a Deus, digamos assim. Vamos colocar esse direito aí entre aspas, né? Nós temos então a autorização de Deus para pedirmos simplesmente, né? No outro a gente tem que ter aquela humildade de reconhecer se não é para o teu bem, se não é para o meu bem, não tem problema. Não vou ser atendido e vou ficar bem, né? Bueno, aqui então ele fala o seguinte, ó, pergunta 223, como devemos orar? E a resposta é devemos orar em nome de Jesus com absoluta confiança, né? Esse é o conceito que tem aqui. A oração deve ser feita em nome de Jesus, né? Nós terminamos a nossa oração, normalmente quando a gente termina a nossa oração a gente já vai dizendo, né, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Então a gente entrega para Deus. Por que isso? Porque Jesus ele se apresenta como sendo o nosso advogado diante de Deus. Porque talvez nós não tenhamos assim merecimento para receber aquilo que pedimos. Talvez nós não tenhamos dignidade, talvez nós não tenhamos justiça suficiente para chegar diante de Deus e fazer pedidos. Então a gente vai e se apresenta com Cristo.
Ele quer ser o nosso representante, Ele quer ser o nosso advogado junto ao Pai para interceder por nós. Então a gente coloca lá na mão de Deus e por amor de Jesus me atende. Então essa oração é assim que deve ser feita, né? E aí ele diz agora, a pergunta 224, por quem devemos orar? Aqui tem uma resposta bem interessante, ó. Devemos orar por nós mesmos e por todos os outros homens, ou pessoas, ou mulheres, né? Mas não pelos mortos. Aqui temos um ponto bem interessante de reflexão. A oração é algo que está à disposição para os vivos. Os mortos já foram, eles não têm mais tempo, não tem mais nada que se possa fazer. Até houve em tempos passados na história em que a igreja ensinava e que deveria de fazer oração pelos mortos com a finalidade de empurrá-los ali daquela estação intermediária que alguém criou lá num determinado tempo da história, né? Por exemplo ali do purgatório, né? Uma teologia desconhecida na Bíblia, mas enfim que existe, né? Alguns segmentos religiosos praticam. E aí tinha que ficar fazendo orações aqui para empurrar esses mortos que estavam nessa estação intermediária para o céu. Tinha que mandar acumular bênçãos para eles e graças para eles que eles saíssem dali e fossem adiante, né? A Bíblia não conhece essa prática. A Bíblia fala que quando a gente morre, a gente vai direto para o céu. A gente viu isso aí no capítulo anterior, quando a gente falava lá da ressurreição dos mortos e vida eterna, no último compartilhar. Então aqui é bem claro, se ora pelos vivos. Então vai lá no cemitério fazer uma visita, não tem problema nenhum. Vai lá fazer uma homenagem, né? Botar um buquê de flor, alguma coisa lá, não tem problema nenhum, né? Vai lá, vai refletir, vai pensar, vai lembrar da história de vida daquela pessoa que foi importante para ti, sem problema, não tem problema nenhum nisso. Não adianta e não vai fazer de chegar lá e fazer uma oração por aquela pessoa que já faleceu, seja quanto tempo for, né? Porque aquela pessoa já está com o seu futuro determinado, já se determinou no dia da morte, nada mais pode mudar aquilo. Então, pelos mortos a gente não ora, né? Até tem aqui, por exemplo, aqui, ó, no 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Oramos por todos, né? Mas aqui em Hebreus capítulo 9 diz assim, as pessoas, aos seres humanos, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Morreu, já está definido o que vai acontecer. Não tem mais como mudar isso. Só o juízo final que vai ser anunciado depois, aonde que estão cada um daqueles que já foram. Então nós não vamos conseguir mudar isso. A Bíblia fala para nós disso, né? Que não tem necessidade de fazer isso e por isso nós não fazemos, né? Oramos pelos vivos. Os mortos não temos mais poder sobre eles. Pergunta 225 tem lá, onde devemos orar? Já falado para vocês antes, né? Qualquer lugar é lugar. Aqui diz assim, ó, devemos orar em todos os lugares, especialmente em nosso aposento e no culto público. Então, por que aqui tem esse destaque em nosso aposento ou no nosso quarto, né? Porque tem um versículo que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, no Sermão do Monte, ele diz assim, ó, tu quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, o conselho de Jesus é, vai lá no teu quarto e te fecha. A oração não é um show que você vai dar para as pessoas, né? Que você vai mostrar para as pessoas que você sabe fazer, né? E enfeitar aquela oração como se estivesse impressionando o teu público que está te ouvindo, como se estivesse dando um showzinho ali. Porque isso não tem necessidade, né? Não tem nem cabimento. Jesus diz assim, não é show. Vai lá no teu quarto, só você, e se tranca lá, e é você e Deus. Deus que te vê em segredo, Deus que te enxerga, Deus sabe o que está precisando, conversa com Ele sobre essa intimidade tua e com Deus. Você e Deus tem uma coisa que os outros não precisam saber, é de vocês. Então vai lá e converse com Deus sobre a sua vida e a sua relação com Ele, né? Fecha o teu quarto, até ele diz aqui, né? Fecha a porta, para que ninguém precise te ouvir. Então não vai lá na rua fazer gritaria, não vai lá
né? Nem quando você está lá no templo, você não precisa fazer um show lá no templo, mas você pode orar em público com as pessoas, sim. Mas não é necessário fazer um show disso, da oração um show, né? Jesus Cristo fala, né, que a gente deve levantar as mãos como mãos santas, sem ira, sem animosidade. Né? Esse é o espírito da oração, né, que a gente deve estar pronto para fazer essa oração assim. E a próxima pergunta aqui, ele fala assim, quando devemos orar? E aí a resposta é, devemos orar em todos os tempos, especialmente em tempos de aperto e dificuldade. Orar sem cessar é o versículo que diz, né, todo o tempo. Porém, quando tem alguma necessidade, assim, por exemplo, aqui em Isaías, olha que texto bonito que diz ali, ó, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Então, às vezes é esse o que move a gente, né? A angústia é quando a gente está muito consciente das nossas impossibilidades, e angústias nos determinam muitas vezes que não temos mais forças, não temos poderes. E aí pode levar isso para Deus. Essa fraqueza, esse sentimento, né, que você tem de não estar dando conta das coisas que você precisa, você pode agora traduzir isso diante de Deus, pode levar diante de Deus, pode fazer disso a sua oração, fazer disso o conteúdo da sua oração, a sua própria angústia. Só na angústia? Não, pode ser na alegria também. As coisas boas que estão acontecendo, está tão grande dentro de mim aqui a minha euforia, minha satisfação, minha alegria, que eu preciso conversar com Deus sobre isso, eu preciso trazer para Deus o que eu estou sentindo, minha gratidão e tudo mais por tudo que tem de bom, né? É que a angústia muitas vezes ela nos coloca mais rápido diante de Deus, porque a gente quer sair dela logo. E quando a gente está na euforia, na alegria, a gente está tão bom aquilo que a gente nem se lembra, né, de agradecer a Deus. Foi mais ou menos o que aconteceu com aqueles leprosos, né, que eles foram curados, aqueles 10 que foram curados lá. Eles ficaram tão empolgados com a cura, antes eles estavam na angústia, foram lá pedir. E eles ficaram tão alegres com a cura, tão empolgados de poder voltar para a família, que eles esqueceram que Jesus estava lá esperando para receber a gratidão, e só um voltou, né? Os outros estavam levados pela sua euforia. E às vezes acontece com a gente fica tão feliz que a gente até esquece de voltar imediatamente a Deus. Aí a gente tem que depois, a gente refaz esse caminho e volta lá e agradece. Então esse é sobre o quando orar. E aí então ele vai introduzir agora o Pai Nosso. Dito isto, vamos então orar junto com Jesus. Os discípulos de Jesus, eles observaram, né, que Jesus fazia esse movimento de orar, de sair do meio deles e ir lá. Ele ia para a beira do lago, ele ia para a montanha, jardins, né, se retirava, desaparecia, e lá estava ele em oração. E perceberam que era um homem de grande poder, que tinha uma sintonia muito grande com Deus. Então, provavelmente, isso estava acontecendo através das orações. E eles logo entenderam que isso seria importante e foram para pedir para Jesus também, ensina a gente a orar. Até porque, até ali naquele tempo, as orações elas eram feitas pelos sacerdotes e pelos líderes religiosos. O povo comum não tinha esse hábito de fazer. Eles pediam para o outro orar por eles. Eles iam lá e levavam seus motivos de oração e pediam lá para os seus líderes religiosos fazerem as orações. E os discípulos disseram, então a gente não sabe, então ensina a gente, né? E Jesus olha para eles e diz, então vamos lá, vamos fazer uma coisa bem simples, como tem que ser. E aí pega o Pai Nosso, uma oraçãozinha desse tamanhico, né? É muito curtinha a oração, ela é completíssima, mas ela é muito curta, pequenininha, né? Porque Jesus também diz que quando a gente ora não é para ficar fazendo longas orações, várias repetições, isso ele desaconselha, né? Ele diz lá, vai lá no foco, pede aquilo, ponto, amém, acabou, terminou. Não é grandiosas orações que vão mover a Deus, mas é o espírito com que se ora, a sinceridade, a honestidade, a humildade, revestida, né? Reveste a oração do cristão, que pode ser uma mini oração, uma conversinha rápida com Deus. O Pai Nosso é uma conversa rapidíssima com Deus, né? A gente até usa ela muitas vezes para arrebatar as outras orações que a gente faz, né? Faz uma oração mais lá, falando de tudo um pouco lá, e daí termina com aquela oraçãozinha do Pai Nosso. É poderosa essa oração porque ela foi ensinada por Jesus. O conteúdo dela está aprovado pelo próprio Deus, que foi Ele quem criou essa forma
nos ensinando, é assim que a gente chega lá no Pai, né? Então vamos por esse é o caminho. E aí então vem, né, Pai Nosso, né, que está lá como a oração dominical. E a gente vai então agora junto para encerrar esse momento, fazer essa oração junto também, tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Gente, era isso então por hoje, né? Agora nas próximas oportunidades, próximas quartas-feiras aí, a gente vai continuar com essa sequência aí das petições, né? Das 7 petições que temos no Pai Nosso. E em cada petição a gente vai fazer então uma pausa de reflexão com vocês, tá bem? Deus abençoe vocês, alegria, saúde, paz e muito amor na vida de todo mundo. E até a próxima quarta. A gente está junto aí. Então, tchau, tchau para vocês.